Olá, seres humanos do planeta Terra e de outros planetinhas também, que o Espírita Pop está em todas. E hoje a gente tem uma convidada que não é convidada, é percursora desse programa maravilhosinho das galáxias, Camila Machado. Como está você, maravilhosa? Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Estou morrendo de saudade. Fiquei felicíssima com o convite de poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, Yasmin, pessoal da comunhão, Cris, valeu, galera. E hoje os assuntos vão ser bem legais, né? Hoje a gente vai bater um papo que a gente gosta muito, inclusive, o programa para nós, fofoca, pessoal. Então vamos lá, produção, chama a vinheta. É, meu povo, negócio é brabo. Na hora que surgiu esse assunto, eu já pensei, entendi o recado, é uma indireta para nós mesmas, né? Porque geralmente é assim que a espiritualidade faz. Ela nos usa de instrumentos, mas ao mesmo tempo tá dando aquela alfinetada de ei, você fofoqueira, querida, vamos dar uma diminuída aí. Aproveitar, já estou aproveitando aqui o meu zodíaco, né? Eu muito geminiana, Gêmeos é o signo da conversa, né? Do bate-papo. Então, uma puxadinha de orelha aqui para Yasmin, né? Vamos aprender um pouquinho, entender um pouquinho sobre fofoca. E já quero começar puxando para o nosso querido Chico, amado Chico. Chico falava, né, sobre a imunização espiritual, galera. E a gente está nesse momento, né, que o planeta está vivendo, fala-se muito sobre imunização, a gente vive nesse momento onde está rolando vacina e o pessoal está preocupado com a saúde. E como anda a imunização espiritual, né? Como anda a nossa imunização espiritual? A gente tem falado de caridade, e Chico também comentava que a fofoca, ela é uma descaridade, a gente deixa de fazer a caridade quando a gente promove a maledicência do outro. E ele diz que a imunização espiritual é sempre feita com a palavra centralizada no bem e todo esquecimento do mal. Então, ó, o orai e vigiai, ele também está presente na gente saber falar bem do amiguinho, do coleguinha, né? Tá cuidando que a gente fala dos outros, né, Camila? Principalmente quem dá motivo para a gente querer falar mal, né? Porque aí é que fica difícil o negócio. E a gente tem que pensar por quê? O que, que me leva a querer fofocar, né? O que, que me induz a isso? O que, que eu estou vendo tanto lá fora para evitar estar vendo aqui dentro? E geralmente o que a gente mais aponta no outro é algo que existe em nós, é o nosso espelho. E como a gente não aguenta ver em nós e reconhecer isso em nós, a gente reclama no outro, aponta o dedo, aquela famosa questão de enquanto você está fazendo assim, tem três apontados para você. Então, o que será que tem dentro da gente que a gente tem tanto medo de enxergar e prefere perder o nosso tempo, porque é uma perda de tempo, ficar enxergando no outro, falando no outro, vivendo a vida do outro, mais preocupados com o que o outro está ou não está fazendo. E a gente? Real, real oficial. Por isso que nós somos estações terminais da fofoca, né? A gente pode aproveitar esse processo de entendimento também, como a Mila falou, e procurar esse momento de reforma íntima, estar nos conhecendo, né? Tá procurando entender essa situação que a gente vive, de estar procurando no outro isso que falta em nós, ou melhor, que sobra em nós, e nos entender, nos compreender. E tá, ó, cortando essa estação terminal da fofoca, né, da maledicência. E porque também é um momento de troca de energia, né, galera? Se nós estamos cercados de energia, André Luiz vai dizer que a fofoca é uma porta da obsessão. E no momento que a gente está vivendo, onde o planeta está sobrecarregado, mais um motivo para a gente ser obsediado não está valendo, né? Não tá nos favorecendo muito, né, Mila? Exatamente. E trazendo assim para nossa realidade, né? Onde que começa hoje em dia para nós a fofoca? Rede social. Então, Real. assim, eu vou compartilhar com vocês até algo assim que eu instituí na minha vida e tento aplicar porque eu vejo que para mim é algo que me traz uma tentação de querer pensar mal do outro. Blogueiras, né? Eu sigo influencers e tal, e a gente sempre vê, né? A vida da influencer parece a vida dos sonhos.
E a influencer tem um corpaço, ela passa o dia na academia, recebe tudo de graça, os recebidos maravilhosos, o cabelo tá sempre lindo, a pele tá sempre mara, a família parece a família perfeita, tá sempre se mudando para apartamentos, casas melhores, compartilhando com a gente os projetos, né? Mostrando, e a gente fica assim, uou! Mas raramente a gente vê, escuta tudo isso e fica feliz com as conquistas do outro, fica, ai, que coisa maravilhosa, que linda, que bom para ela. Não, por que eu não tenho isso na minha vida? Por que comigo não é assim? Por que o meu cabelo não se comporta dessa maneira? Por que a minha pele não é bonita desse jeito? Por que eu não tenho dinheiro para ter as oportunidades que ela está tendo? Por que com ela e não comigo? E a gente começa a nutrir dentro de nós sentimentos de inveja, né? De egoísmo, de pensar que se não é bom para mim, não pode ser bom para mais ninguém. Então, assim, às vezes a gente está seguindo pessoas, a gente tem que perceber se essas pessoas nos inspiram para querer fazer o bem e para sentimentos bons, ou elas estão nos fazendo pensar coisas ruins, nutrir dentro de nós esses sentimentos ruins. Porque aí, como a gente não está satisfeito com a felicidade do outro e que a gente tem que lembrar que é aparente, né? Porque redes sociais vivem de aparências como se a vida fosse perfeita e não é. E às vezes a gente se deixa levar nesse ponto acreditando. Aí a gente começa a ficar contente com quando as coisas começam a dar errado para essas pessoas. Os pais separaram, nossa, você viu? Terminou o relacionamento, mas eu sempre suspeitei, porque era estranho, porque parecia que um estava querendo pegar carona na fama do outro. Você e aí tragédia, né? Aí você vê isso, por exemplo, Neymar e Bruno Marquezine, é o que mais se fala, né? Tipo, o pessoal vive a vida deles e, tipo, ao mesmo tempo que quer saber das coisas boas, fica fofocando das ruins e, no fundo, isso traz um prazer. Por que traz esse prazer? Porque parece que a gente aproxima o outro de nós e pensamos assim, a vida dele não é tão perfeita quanto parecia. Agora sim eu me identifico mais com essa pessoa. Agora sim eu vejo que ela também passa por perrengues. Aí isso traz um certo prazer de ver que ela tá ali no momento tenso, assim como nós. Isso é legal, a gente achar bom quando o outro tá mal com a gente, né? Será que é isso que Jesus queria da gente? Esse exemplo que ele deixou, né, Edson? Claro que não, com certeza não, né? É por isso que é muito, muito interessante a gente entender como funciona esse processo da fofoca, né, Mila? E nós estamos o tempo todo sendo observados. As nossas atitudes, elas são observadas e são contadas o tempo todo. A espiritualidade, ela tem consciência do que nós estamos fazendo o tempo todo. Nós já comentamos aqui no Espírita Bop, se eu não me engano, foi no programa onde a gente falou sobre o corpo humano, a gente fez até um link sobre a alimentação. Eles têm consciência de tudo que a gente come contado, né? Vamos puxar lá aquela historinha que o Chico contou, que o rapaz voltou para o plano espiritual, né? Num desdobramento, e eles sabiam a quantidade de carne em quilos que ele comia, eles sabiam a quantidade de animais que foram mortos para que ele pudesse satisfazer, né? No prazer da carne, enfim. Então, eles sabem, gente, a intenção que a gente tem. Porque eles têm acesso à nossa tela mental, né? E André Luiz fala que as nossas intenções, elas são transformadas em imagens, e essas imagens, elas vão estar conectando com aquela influência espiritual que tem interesse. Então, a gente não precisa, às vezes, falar aquilo que a gente está pensando. A intenção está aqui, ó, tá dentro da nossa cabeça. É por isso que o orar e vigiar, ele é constante. A gente não precisa estar lá, ó, Senhor Jesus, pelo amor de Deus, tira da minha cabeça esse pensamento. Não precisa estar aqui expondo com a boca, mas tá controlando os teus pensamentos, tá entendendo de onde é que aquilo tá vindo, porque a gente sofre essa influência o tempo todo, né? E eles estão ali atentos, ó. A Yasmin tá ali, tá de boa, tá vivendo a vida. Opa! A Yasmin pensou na fofoca, é agora, pá, pega ela. Quando eu vejo, gente, já foi, entendeu? Foi. Aí tá uma penca de obsessor. E acabou pra Yasmin, entendeu? Acabou pra Yasmin. Yasmin viveu da fofoca, não deu. Então a gente precisa estar tendo esse cuidado, porque essas imagens mentais, elas atraem muito. E no momento que a gente está vivendo, galera, é um momento que a gente precisa estar fazendo essa higiene mental, tá fazendo esse processo de imunização espiritual. A imunização do corpo físico, ela é importantíssima, a gente não pode deixá-la de lado. Mas essa imunização espiritual, a gente também pode fazer com esse processo de cortar o mal pela raiz. E muitas vezes a raiz, ela está em nós mesmos. Onde a gente começa, né? Quem nunca fica sabendo de alguma coisa, chega em nós, né?
aquela informação, a gente nem procurou, chegou no nosso ouvido, a gente vai correndo, opa, para quem eu posso contar isso? Eu posso contar para fulano, vou lá contar. Vou lá contar, fulana vai adorar saber disso. Fui, contei. Morreu. A gente não tem consciência do que a gente fala. Vai para um, vai para outro, vai para outro, vai para outro. É uma cascata de consequências. E dessa cascata de consequências prejudica muita gente. Eu gostei muito do exemplo que a Mila deu sobre as redes sociais. E vou pegar outro exemplo, o da Luísa Sonza, que está afastada das redes sociais, né? Por toda aquela situação que aconteceu com ela. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa fofoca, a gente tem os contras que a fofoca traz para nós. É uma carga muito grande, uma carga emocional e também uma carga vibracional que a gente sabe que tem, né? A pessoa, quando ela está na fama, ela já recebe isso. Agora, imagina para nós espíritas que temos essa consciência, a gente vai na casa espírita, a gente sabe como é que funciona a questão vibracional e mesmo assim a gente ainda fala mal do coleguinha. A gente ainda está proferindo a palavra, a gente ainda está jogando aquela carga negativa. Gente, isso daí atinge. A gente ainda precisa criar essa barreira, né? E às vezes a pessoa ainda não tem construído dentro dela essa proteção. Então, cabe a nós, como espíritas, provedores dessa caridade, está cortando em nós esse mal, né? E eu até esqueci de fazer o link, que quando eu falei assim, vou dar um exemplo da minha própria experiência. Eu fui falando das situações que acontecem no Instagram, e o que eu fiz? Eu comecei a reparar que se eu estava seguindo pessoas que de alguma forma me colocavam para baixo, né? Porque eu pensava assim, nossa, eu nunca vou ser assim, eu nunca vou ter uma vida assim. Se isso está estimulando esse tipo de pensamento mesquinho na minha cabeça, eu vou cortar o mal pela raiz aqui, eu vou parar de seguir essa pessoa. Porque essa pessoa, eu tô jogando para ela uma energia deletéria que primeiro toma conta de mim, tô atraindo espíritos que vibram nessa mesma sintonia, ou seja, isso aqui não tá trazendo nada de bom para mim, isso só me coloca para baixo. Tem pesquisas que mostram que se a gente passa assim mais de 10 minutos nas redes sociais, a gente começa a ter sintomas de depressão. E é porque a gente começa a se comparar com os outros e a gente não aguenta ver a felicidade no outro. Então, já que a gente ainda tá nesse patamar evolutivo, que a gente também tem que assumir, né, não somos espíritos puros, a gente ainda sente esses sentimentos que não são os melhores, então vamos pelo menos começar a observar os gatilhos e começar a podar, né? Tipo, tentar cortar pela raiz, fazer uma prece naquele momento, desejar boas vibrações para aquela pessoa que a gente acabou de perceber que desejou algum mal ou se comprazeu com algum mal. A gente percebe que os Instagrams de fofoca são os que mais têm seguidores, mais engajamento. Você entra, é só para falar da vida dos outros e o pessoal se marcando, né? Botando os arrobas lá nos comentários, de comentário, tem assim, às vezes tem 6.000 comentários e é só de gente propagando o mal, propagando e se deliciando com algo ruim que aconteceu com o outro, ou uma pessoa aparece nos stories chorando e falando que aconteceu tal coisa na vida dela. E o Instagram publica, vai todo mundo querer assistir. Então parece que a gente de alguma forma se compraz com as coisas ruins e quer passar para frente. A gente quer mostrar que se tá ruim para mim, tá ruim para todo mundo, que bom, né? E a gente não deveria estar pensando assim. Falando no que você estava dizendo, tipo, para quem não sabe, para quem ainda não entendeu, o recado central desse programa de hoje existe espírito fofoqueiro. A gente sabe que tem espíritos que se comprazem nos vícios, né? Dos mais variados, então tá ali as drogas, tá a questão do sexo desvirtuado, e também na fofoca, tem espírito fofoqueiro que adora uma fofoquinha, e se percebe que a gente já tem isso dentro de nós, porque eles nunca colocam algo que a semente já não esteja presente, eles vão insuflar isso na gente. Então eles vão falar, bom, se a Camila, eu tô vendo aqui que ela tem uma natureza fofoqueirinha ainda nela, então eu vou ficar aqui do lado dela, estimulando ela a fofocar cada vez mais. Então, quando as coisas acontecem, mesmo quando o mal foi feito contra nós, ou seja, nós somos os ofendidos, temos que pensar, para quem eu vou repassar essa informação e com que intenção? Eu estou buscando ajuda? Eu estou buscando consolo? Ou eu quero mostrar para todo mundo que essa pessoa me fez? Eu quero acabar com ela, diminuindo ela frente aos outros? O que nos leva a querer passar isso para frente? Isso é muito importante, porque às vezes a gente só quer que mais pessoas saibam como ela é horrorosa. E esse não é o caminho. O caminho é o quê? Prece.
prece pelos nossos inimigos, amar aos outros como a nós mesmos. E quando a gente consegue fazer isso pelos nossos inimigos, a gente se diferencia da massa, como dizia Jesus, né? O que vai nos diferenciar ali dos fariseus e tudo mais se a gente amar só quem nos ama, tratar bem só quem, falar bem só de quem fala bem da gente? Não, vamos fazer diferente, né? Vamos mudar de fase, subir um degrau. Realmente. Fazendo um link com isso que tu falou, meu Deus, fechou todas e a gente não combinou. Adoro. Eu trouxe aqui um registro do livro Registros Imortais de Autores Diversos, mas é um trechinho de André Luiz, do item 84, que fala sobre Inferninho. Esse é o título do item, Inferninho. E eu peguei um trechinho só desse item que eu achei que fecha super com o nosso tema e fecha super com o que a Mila acabou de falar e diz assim: auxiliamos com discrição e caridade a ignorância dos outros, como nos seja possível, e silenciemos sempre onde e quando não nos seja possível auxiliar. Diante do pior praticado por nosso companheiro, recordemos o melhor que ele desejaria ter feito. Ante a deficiência do próximo, mentalizemos a condição superior que ele aspire. Todos somos necessitados, uns mais, outros menos. O próprio Cristo de Deus, o anjo sem mácula, precisou da manjedoura para abordar a terra e precisou da cruz para morrer, a fim de fazer-se compreendido. Foi ele mesmo quem afirmou certa feita: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, estarei eu no meio delas. Isso é uma sugestão para a sementeira de luz na oração e na ação. Atendamos ao apelo do nosso divino mestre, porque em região diferente da Boa Nova, a sociedade moderna costuma hoje igualmente afirmar que onde 2 ou mais pessoas se reúnem para comentar as infelicidades alheias, aí se constrói um inferninho, e de inferninho a inferninho todos perderemos atingir um inferno maior. Então, está aí as palavras de André Luiz falando para nós, deixando o recado que fecha super com o que tu acabou de falar, né, Mila? Ensinando para nós, né? Se do mesmo jeito que a gente está aspirando, né, trazendo para perto de nós boas vibrações, boas inspirações, construindo fortalezas espirituais, trazendo sentinelas, né? Auxílio para o nosso projeto reencarnatório, auxílio para as nossas ações diárias, né? Ao momento que a gente começa a trazer essa bad vibes, essas conversas que são mais infelizes, a estar proferindo mal, a estar falando, bem como tu falou, né? Falando mal da pessoa, pelo puro prazer de expor essa pessoa ao mal que ela nos causou, evitar de silenciar, evitar de cortar esse mal, o que a gente vai trazer para perto de nós é toda essa desgraça. E o inferno a gente cria ele interior, né? O nosso inferno interior, esse inferninho que André Luiz se refere, que a gente vai construindo inferninho de inferninho em inferninho, todos poderemos atingir o inferno maior, esse inferno interior de vibrações péssimas, onde a gente vai se encontrar no momento de obsessão. Obsessão essa por espíritos que ainda não conseguiram atingir esse grau evolutivo e que, bem como a Mila falou, né, estão nesse processo de opa, olha a Yasmin aí que gosta de uma fofoquinha, vamos pegar ela. E quando a gente vê, a gente está tão emaranhado naquilo que é um processo muito desafiador para conseguir sair, né? Então a gente está tendo uma oportunidade de estar se conscientizando para, opa, onde é que eu estou pecando? Porque também é um padrão de comportamento, né, Mila? A gente comentar, a gente tá querendo estar envolvido numa conversa, não deixa de ser um padrão de comportamento, né? E então, é por isso que é tão importante o conhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente percebe aonde estão os nossos pontos fracos. E é sobre eles que a gente tem que trabalhar, porque são eles que abrem brechas para influências espirituais e para que nós acumulemos com mais egos. Exato. E aí a gente consegue perceber onde é que a gente precisa. Opa, peraí, se assim eu consigo reagir em grupo, deixa eu dar uma freada. Eu não preciso me anular nesse grupo, né? Eu não preciso deixar, opa, peraí que eu vou me anular. Eu só vou silenciar. Eu não preciso levar aquilo adiante. Deixa assim. Uma estratégia muito boa que eu aprendi com meu companheiro é o seguinte: a pessoa vem fazer uma fofoca para mim, eu pergunto para ela: me conta uma coisa boa que aconteceu no teu dia. Uma coisa boa que aconteceu no teu dia. Me conta uma coisa boa que aconteceu contigo hoje.
pelo que tu dá graça hoje, pelo que tu agradece hoje. Isso é muito interessante, porque tira aquela pessoa daquele padrão mental que ela tá vindo, né? Daquela monoideia da bad, da fofoca, da coisa ruim, e ela pensa, peraí, deixa eu pensar numa coisa boa. Ela muda aquele padrão. Então ela traz uma coisa boa, e aquilo até nela mesma auxilia ela a reconstruir, né? Isso é muito interessante para você ver. Se você conhece alguém, né, que faz isso, ou se até mesmo você tá nessa vibe de fazer isso, presta atenção quando você for falar de alguém, ou se você conhece alguém que tem essa prática, pergunte para essa pessoa ou se pergunte o que aconteceu de bom no seu dia e veja a mudança. E sabe o que é legal que você falou? Porque mudou o prisma e mostrou o lado de quem está recebendo a fofoca, mas às vezes a fofoca é uma fofoca, mas também é um desabafo de alguém que passou por algo, faz parte daquela história, né? Não está falando de terceiros. E aí o que fazer, né? Para não prolongar a fofoca, mas ao mesmo tempo dar a assistência necessária para o amigo. Então, nessas horas, a gente escuta, ouve o que o outro tem a dizer, mas não estimula aquele ódio, aquela raiva, aquela decepção. A gente vai falar, que tenso, né? Não deve ter sido fácil, mas a gente tem que pensar que ninguém é perfeito, que não sei o quê, que a vida ensina, lei de ação e reação. Vamos fazer uma prece por essa pessoa, por ela, por ele? Vamos fazer uma prece? Então você também pode ali mudar o padrão vibratório, inspirar a pessoa para melhores pensamentos, sentimentos, atitudes, mostrar que caminhos são vários. Às vezes a gente, no momento da raiva, só vê um, que é querer revidar, vingança, falar mal e ficar remoendo aquela história. E não é por aí. Em todas as circunstâncias da vida que se apresentarem, a gente sempre vai ter duas opções: ser agentes da luz ou ser agentes da sombra. Toda vez que a gente fofoca, que a gente fala mal dos outros, que a gente estimula algo que já está ruim, nós estamos sendo agentes das sombras. E disso, né, o mundo ainda está cheio, mundo de provas e expiações, e a espiritualidade não está precisando disso, muito pelo contrário, ela está precisando de quem nade contra a correnteza e que consiga se esforçar, porque não é fácil, para se manter um outro padrão vibratório, ser agente da luz, né? Levar a concórdia, sermos agentes da paz, assim como era Jesus, nosso modelo, nosso guia. É isso daí, gente. É isso daí. Então, pessoal, que a gente possa pegar essas informações, começar a construir esse novo parâmetro de vida para nós mesmos, começar a interiorizar que dentro também desses nossos antigos padrões que podem ser trazidos, né, de outras encarnações, a gente não pode deixar passar o pano de que não, é tudo dessa, né? Tudo dessa encarnação, eu vim zerado. Não. A gente repete também padrões de comportamentos de outras vidas que a gente não tem acesso, né? Que a gente não sabe o que a gente fez. Então, que a gente possa se perdoar se a gente já cometeu alguns desses enganos na nossa caminhada até aqui, que a gente possa se perdoar e ter a proposta, né? Do só por hoje eu não vou fofocar, ou como diz o nosso amigo Cristiano, né? Para quem é um pouco mais ansioso como ele e como eu, só por agora eu não vou fofocar. Então, só por agora eu vou buscar o melhor de mim, só por agora eu vou buscar a melhor vibração, só por agora eu vou buscar desejar o melhor, ou procurar pedir para que Jesus abençoe aquela pessoa que me fez mal, que me prejudicou de alguma forma, porque a gente também não sabe, né? O que a espiritualidade projeta para nós, quais são os resgates que estão envolvidos aí nesse processo da fofoca, nesse processo que a gente está vivendo de maledicências que ocorrem até mesmo contra a nossa pessoa, né? Jesus ensinou a gente que a gente deve perdoar, então que nós possamos seguir perdoando e abençoando as pessoas, cortando o mal que chega para nós. É isso, falou tudo. E galera, valeu aí pela companhia de vocês, pela atenção, por essa troca que existe. E a gente se encontra numa próxima, se Deus quiser, né, Yasmin? Sintam-se abraçados juntos. Somos todos fofoqueiros, mas podemos fazer algo a respeito. Ninguém quer É isso daí. E para os geminianos de plantão, saibam que o nosso signo tem sim salvação. Tem salvação, sim. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Vida longa e próspera para todos nós. Tchau, tchau.